Enquanto a frase "há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia", da obra de Hamlet, denota a falta de conhecimento completo das coisas. Mais evidências disso vão surgindo, só que não entre o céu e a terra, mas abaixo dela. No meio arqueológico, alguns achados são tratados pela sigla OOPA, que significa Out of Place Artifacts, ou artefatos fora do lugar, e estão relacionados a literalmente objetos encontrados em locais onde não deveriam estar. Assista ao vídeo e veja as mais recentes descobertas. O enigma de Aldi, artefato alien ou engrenagem perdida? O que parece mais provável? Um pedaço de uma nave extraterrestre ou um dente quebrado de uma escavadeira? Diga aí. A resposta pode parecer óbvia, mas espere um pouco antes de decidir, tá bom? O chamado Wedge of Aldi, ou Cunha de Aldi, é um mistério que intriga os pesquisadores desde 1974. Naquele ano, trabalhadores de Aldi, na Romênia, escavavam o solo quando se depararam com algo inesperado. Um objeto de alumínio, em forma de cunha, encontrado a 10 metros de profundidade ao lado de ossos de um mastodonte, uma espécie ancestral dos elefantes que foi extinta, cerca de 11 mil anos atrás, no final do Pleistoceno. O pequeno pedaço de metal pesa entre 1,8 e 2,3 quilos. O artefato foi levado para o Museu da História da Transilvânia, que, ao contrário do que se poderia imaginar, não se dedica apenas à história de vampiros. No entanto, o estranho objeto acabou esquecido, guardado como um panetone do Natal passado que ninguém quis, mas também não jogou fora. Ainda bem, porque esse panetone, entre aspas, tem histórias para contar, viu? Mas em 1995, um editor de uma revista romena especializada em ufologia e assuntos místicos acabou sendo apresentado a este item por um amigo que trabalhava no museu. O editor, que além de tudo era um entusiasta, de alguma forma viu que aquele artefato não poderia ser uma coisa qualquer, e então pediu ao amigo permissão para ficar com aquele objeto para passar por algumas análises. Permissão concedida, mãos à obra. Os primeiros testes indicaram que a peça era feita de alumínio, um metal que, em sua forma pura, só começou a ser produzido no século XIX. Mas como explicar que ele estava junto a fósseis de um animal extinto há milhares de anos? As teorias surgiram rapidamente. Viajantes do tempo, civilizações avançadas desconhecidas ou até mesmo uma parada extraterrestre temporária na Terra em algum ponto do passado. Teria sido um posto de abastecimento intergaláctico? Ou, quem sabe, um pedaço de uma nave perdida? Antes que alguém lançasse uma teoria mais complexa, surgiu uma explicação mais racional, por parte dos especialistas. Eles disseram que o objeto nada mais era do que um dente de pá de uma escavadeira moderna. E, de fato, análises metalúrgicas indicaram que o material era, na verdade, duralumínio, da série 2000, uma liga leve e resistente à corrosão, amplamente usada na mineração e na indústria aeronáutica. A aparência envelhecida do artefato também tem explicação. O óxido de alumínio pode formar uma camada branca e porosa rapidamente quando exposto a certas condições ambientais, como solos ácidos ou salinos. Assim, um pedaço de metal relativamente moderno pode com facilidade parecer algo saído da pré-história. Mas ainda resta uma dúvida. Como esse suposto dente de escavadeira foi parar entre os fósseis de um mastodonte? O fato de o objeto ser contemporâneo não explica sua localização. E é isso que o torna um artefato fora do lugar. Opa! Você pode estar pensando que basta fazer a datação por radiocarbono e pronto, está resolvida a questão. Mas não é assim não, tá? Curiosamente, o alumínio não pode ser datado por esse método. E enquanto técnicas mais detalhadas poderiam revelar mais sobre a origem, o artefato simplesmente desapareceu. No fim das contas, ficamos com mais perguntas do que respostas. Quem enterrou a cunha de Aiud? Ela realmente pertence à era moderna ou há algo mais por trás desse mistério? É mesmo parte de uma engrenagem perdida ou um artefato alienígena? Talvez o verdadeiro encanto dessa história seja justamente isso: a incerteza. Fóssil humano da era dos dinossauros? Um mistério de 130 milhões de anos.
Imagine um fóssil humano tão antigo que poderia ter ido a um baile de formatura com dinossauros. Há 130 milhões de anos. Absurdo, né? Pois essa é a história que começou com um simples telefonema em 2016 e rapidamente se transformou em um enredo cheio de reviravoltas dignas de um filme. Vamos ver como ficou o roteiro desse filme da vida real, então? Vamos lá. Tudo começou em outubro de 2015, quando Ashley Cowie, autor conhecido no meio arqueológico, já tendo lançado mais de 2.000 artigos sobre ciência e arqueologia, e sua equipe de documentaristas subiram as montanhas colombianas para encontrar o arquiteto, designer e professor Jaime Gutierrez Lega. Ao chegar no destino, notou que a casa do professor era mais que um refúgio aconchegante. Era um verdadeiro paraíso de relíquias históricas. Como um dos maiores designers arquitetônicos e industriais da Colômbia, Gutierrez não escondia seu entusiasmo por sua coleção privada de artefatos pré-colombianos. Sua residência era um verdadeiro museu particular, repleto de estátuas de deuses antigos, urnas funerárias, joias e ferramentas milenares. Mas o objeto que realmente chamou a atenção da equipe era algo inesperado, um fóssil peculiar. O fóssil estava incrustado de conchas marinhas e apresentava ossos longos, além do que pareciam ser articulações de uma mão humana. Apontando para alguns detalhes na estrutura, o professor declarou com convicção que se tratava dos nós dos dedos. Segundo ele, aquele fóssil era de uma mão humana fossilizada há 130 milhões de anos. Um problema considerável, já que os primeiros ancestrais primatas só viriam a surgir cerca de 66 milhões de anos atrás, bem depois da extinção dos dinossauros. Ou isso era um achado arqueológico revolucionário, ou não passava de uma pegadinha. É bom salientar que Gutierrez, na verdade, não tem nenhuma formação acadêmica em arqueologia ou antropologia, e já foi contestado em outra ocasião quando apresentou o que chamou de disco genético, um artefato com cerca de 6.000 anos de idade, contendo imagens relacionadas ao desenvolvimento de um embrião humano. Gutierrez nunca conseguiu explicar a origem do artefato que, segundo alguns especialistas, não se tratava do mineral que ele disse se tratar, lidita, e muito menos datava de 6.000 anos. Além do mais, o objeto não parece ter pertencido a nenhuma civilização antiga. Assim mesmo, o professor insistia que sua descoberta, no caso a mão fossilizada, era legítima. Ele afirmou ter escavado pessoalmente o fóssil em 1999, em uma formação rochosa do período Cretáceo, perto de Bogotá, e até apresentou fotografias em preto e branco da escavação como prova. No entanto, quando questionado sobre validação científica, a história começou a desmoronar. 2 nomes surgiram como supostos validadores da descoberta: Dr. Kent Hovind e Dr. Carl Ball. Se esses nomes não lhe dizem nada, aqui vai um rápido resumo. Hovind é um criacionista da Terra Jovem, famoso por administrar um parque temático cristão e por ter cumprido pena por crimes fiscais. Já Ball acredita que humanos e dinossauros coexistiram porque a Bíblia diz assim. Para a comunidade científica, nenhum dos dois tem credibilidade. Mas novos especialistas, agora de renome, entraram na brincadeira para desmistificar toda a história de Gutierrez. Assim, os doutores Peter Prichard, Peter Mailan e Walter Joyce analisaram o fóssil e concluíram que ele não era de uma mão humana, mas sim uma nadadeira fossilizada de uma tartaruga marinha. Curiosamente, há semelhanças na estrutura óssea de tartarugas e humanos, como o mesmo número de falanges dos dedos. No entanto, um detalhe entregou o jogo. Enquanto os ossos pisiformes dos humanos são alongados, os das tartarugas são circulares e proeminentes, exatamente como no fóssil encontrado. Com isso, o mistério foi desvendado. Mesmo quando Ashley Cowie apresentou essa conclusão ao professor Gutierrez, ele não se abalou. Ele continua convencido de que os especialistas estão errados. Mas seja uma mão humana ou uma nadadeira de tartaruga, esse fóssil nos lembra que a história é muito mais do que uma simples coleção de fatos. É um grande quebra-cabeça. E nem sempre temos todas as peças. A roda impossível. Um mistério de 300 milhões de anos.
Prepare-se para questionar tudo o que achava saber sobre a história da Terra. Tá pronto? Em 2008, um grupo de mineradores de carvão em Donetsk, Ucrânia, trabalhava como de costume, escavando camadas profundas da crosta terrestre, até que se depararam com algo absolutamente inesperado a 3.000 pés abaixo da superfície, o que dá quase 1.000 metros de profundidade. Lá embaixo, escondida dos homens e do tempo, havia uma roda. Mas não era uma roda qualquer, como a de um carro ou de um carrinho de supermercado moderno. A estrutura lembrava mais uma roda de carroça e estava incrustada no teto do túnel da mina, completamente fossilizada, dentro de rochas formadas há cerca de 300 milhões de anos, muito antes dos dinossauros surgirem. Então, de onde veio essa roda? Teria pertencido a uma civilização perdida? Era parte de uma tecnologia avançada do passado? Essa descoberta, feita há quase 2 décadas, tornou-se um dos artefatos fora de lugar mais impressionantes já encontrados. No entanto, há um detalhe intrigante. Os mineradores não encontraram a roda em si, mas sim sua marca fossilizada no teto da mina. Apesar de não termos o objeto físico, o print na rocha era tão perfeito e detalhado que parecia impossível de ignorar. O caso chamou tanta atenção que o vice-chefe da operação VV Cruz Healing tirou fotos e mostrou ao capataz da mina, S. Kazatkin, que ficou incrédulo. E por um motivo. A camada de rocha, onde o registro da roda foi encontrado, data do período Carbonífero, uma era geológica que remonta a incríveis 360 a 300 milhões de anos atrás, quando a Terra era dominada por pântanos e insetos gigantes. Nenhum ser humano existia nessa época. Então, quem teria criado a roda? Alguns especialistas sugerem que, se a roda fosse real, ela poderia ter ficado presa na lama e passado por um processo de fossilização chamado diagênese, no qual sedimentos se transformam lentamente em rocha ao longo de milhões de anos. Parece uma explicação plausível, exceto um detalhe. 300 milhões de anos atrás, supostamente, não havia ninguém para construir rodas. O maior mistério, porém, é que o imprinting, termo bem próximo à cunhagem em português, nunca foi analisado por cientistas. De acordo com Kazatkin, o proprietário da mina estava mais preocupado com lucros do que com enigmas pré-históricos. E apesar dos pedidos dos mineradores para que o achado fosse estudado, nada foi feito. Quando a mina foi fechada em 2009, o local foi inundado, tornando o acesso à marca fossilizada impossível. Mas pelo menos uma evidência ainda resta: as fotografias tiradas pelos próprios mineradores. Embora o objeto físico tenha se perdido, as imagens continuam a instigar a imaginação de curiosos e pesquisadores. O que é que você acha? Teria sido um registro acidental de algo muito além do nosso entendimento? Ou apenas mais um fenômeno geológico incomum? Olha, de qualquer forma, este é um enigma que continuará desafiando nossa percepção da história, por muito, mas muito tempo. Mundos submersos no manto da Terra. Segundo publicado na Live Science de janeiro de 2025, uma nova maneira de medir estruturas nas profundezas da Terra destacou inúmeras manchas até então desconhecidas dentro do manto do nosso planeta. Essas anomalias são surpreendentemente semelhantes a pedaços afundados da crosta terrestre, mas aparecem em lugares aparentemente impossíveis. Possíveis manchas da crosta antiga da Terra, às vezes chamadas de mundos submersos, podem ter acabado por ser descobertas nas profundezas do manto, graças a uma nova maneira de mapear o interior do nosso planeta. No entanto, essas manchas misteriosas aparecem em lugares que não deveriam, deixando os pesquisadores coçando a cabeça. Por décadas, cientistas vêm construindo uma imagem melhor do interior da Terra, usando sismógrafos e gerando imagens 3D que medem como ondas sísmicas de terremotos reverberam profundamente no interior do globo. Esse método ajudou cientistas a identificar seções antigas da crosta do planeta, conhecidas como placas subduzidas, que foram puxadas para o manto através de zonas de subducção, onde placas tectônicas se encontram. Por exemplo, em outubro de 2024,
pesquisadores anunciaram a descoberta de uma seção no fundo do mar que havia afundado profundamente no manto abaixo da Ilha de Páscoa. Em um estudo publicado em 4 de novembro de 2024, no periódico Scientific Reports, pesquisadores revelaram que descobriram numerosas placas subduzidas potenciais por todo o manto da Terra, usando um novo tipo de imagem sismográfica. Contudo, até agora, poucas informações sobre o tamanho, formato e localização exatas das bolhas foram reveladas. No entanto, diferentemente das placas subduzidas identificadas anteriormente, que são encontradas em áreas onde placas tectônicas atualmente colidem ou já se chocaram, algumas das novas anomalias estão localizadas em lugares onde nenhuma atividade tectônica conhecida ocorreu, como abaixo do Oceano Pacífico Ocidental. Como resultado, não está claro como elas foram parar lá. Entre as explicações primárias, alguns defendem que elas podem ser feitas de material semelhante à crosta que sobrou da criação do manto há 4 bilhões de anos, ou podem consistir de algum outro material denso semelhante que cresceu dentro do manto ao longo das últimas centenas de milhões de anos. Os cientistas ainda têm muito trabalho a fazer e descobrir a origem e, claro, os potenciais efeitos que essas manchas podem ou poderão um dia causar na superfície. O Muro dos Dinossauros da Bolívia, um mistério geológico fascinante. Imagine um grupo de dinossauros escalando paredes, como verdadeiros alpinistas jurássicos. Então, parece loucura? Pois é exatamente essa impressão que o sítio paleontológico de Calorco, na Bolívia, causa em quem o visita. Mas calma aí, tá? Os dinossauros não estavam treinando para serem o próximo Homem-Aranha ou em uma competição de escalada de montanhas, tá? A explicação para esse fenômeno é muito mais interessante. O que hoje é uma parede quase vertical era, há milhões de anos, uma planície lamacenta às margens de um lago. Os dinossauros caminhavam por ali, deixando suas pegadas no solo macio. Com o tempo, camadas de cinza vulcânica preservaram essas marcas, registrando-as como uma espécie de fotografia natural. Mas então a Terra resolveu fazer sua própria reforma geológica. O movimento das placas tectônicas empurrou o antigo leito do lago para cima, inclinando-se até virar um paredão impressionante. O resultado? Um verdadeiro mural pré-histórico, com mais de 5.000 pegadas de pelo menos 15 espécies diferentes, incluindo tiranossauros, titanossauros e ceratopsídeos. O mais curioso é que essa descoberta não foi feita por paleontólogos em uma escavação planejada, mas sim por trabalhadores de uma empresa de cimentos boliviana chamada Francesa, que encontraram as pegadas em 1985 durante atividades de mineração. Mas a extensão total desse tesouro paleontológico só foi revelado em 1994. Hoje, Calorco é um dos sítios mais impressionantes do mundo quando se trata de pegadas de dinossauros. Os registros têm cerca de 68 milhões de anos e desafiam nossa percepção, ao parecer que os dinossauros estavam caminhando parede acima. Na verdade, foi a própria Terra que virou o jogo, literalmente. Restos de um planeta antigo nas profundezas da Terra. Para ser mais claro, os restos de um antigo planeta que colidiu com a Terra para formar a Lua estão nas profundezas da Terra, de acordo com um novo modelo. Na década de 1980, geofísicos descobriram 2 enormes massas de material denso perto do núcleo da Terra, uma sobre a África e outra sobre o Oceano Pacífico. Essas estruturas, chamadas de grandes províncias de baixa velocidade, sob a sigla em inglês de LLVP, têm o dobro do tamanho da Lua e podem ser compostas por elementos diferentes do manto ao seu redor. Um novo estudo da Caltech sugere que essas bolhas são vestígios de Theia, um antigo planeta que colidiu com a Terra bilhões de anos atrás, no mesmo impacto que deu origem à Lua, segundo uma linha teórica. Durante décadas, cientistas procuraram evidências físicas desse impacto, sem encontrar vestígios de Theia em meteoritos ou no cinturão de asteroides. Agora, pesquisadores propõem que grande parte de Theia
foi absorvida pela Terra, formando os LLVPs, enquanto o restante do material se juntou para criar a Lua. Os LLVPs foram identificados por meio de ondas sísmicas, que revelaram sua composição anormalmente rica em ferro. Isso os torna mais densos e desacelera a passagem das ondas, justificando seu nome. A ideia surgiu quando o geofísico Qian Yun, ao assistir a um seminário sobre a formação da Lua, percebeu que a ausência de vestígios de Theia poderia ser explicada se seu material tivesse se fundido a um manto terrestre. Modelos computacionais mostraram que essa colisão poderia ter formado tanto os LLVPs quanto a Lua. Mas por que o material de Theia não se misturou completamente ao restante do planeta? As simulações indicam que o impacto aqueceu mais a parte superior do manto, deixando a inferior mais fria. Isso permitiu que o material denso de Theia afundasse intacto, semelhante ao funcionamento de uma lâmpada de lava desligada. Os próximos estudos investigarão como a presença dessas massas influenciou processos internos na Terra, como a tectônica de placas e a formação dos primeiros continentes. Se os LLVPs realmente forem remanescentes de Theia, eles podem contar pistas valiosas sobre a evolução inicial do nosso planeta. Para você aí, qual dessas descobertas te deixa mais intrigado?